Well, it's great to be with you this morning. Muito bom estar com os irmãos aqui essa manhã. I was asked if I've ever been to Morumbi before. Já me perguntaram se eu alguma vez Actually, passei pelo Morumbi. the first time I spoke in your church Na verdade, a primeira vez que eu falei à sua igreja was 30 years ago. foi há 30 anos atrás. You were meeting in Novotel Hotel. Os irmãos se encontravam lá no Novo Hotel, no Hotel Novo Hotel. And I remember having a meeting here. Eu me lembro tendo uma reunião, I think it was 2002. eu acho que 2002 foi o ano. And Brazil, Brasil, in the World Cup, was playing against Germany in Japan. Brasil naquela Copa do Mundo estava jogando contra a Alemanha e o Japão. And so we had two services. E aí nós tivemos dois cultos aqui. The first service was watching the game on the O screen. primeiro culto a gente assistiu o jogo aqui na tela. And then after that, I had to speak. E aí depois eu tive que falar. So I prepared two messages. Então eu preparei duas mensagens. One in case Brazil lost, Uma no caso do Brasil ter perdido or one in case Brazil won. e uma outra se o Brasil ganhasse. Well, praise God, Glória a Deus, I could preach the winning message. eu pude pregar a mensagem vencedora. So I have been back here several times. Então já passei por aqui sim várias vezes. So it's good to be back here Tá bom estar de volta along with your pastor, aqui com o seu pastor, staff, com o staff da igreja, Humberto, Humberto, my interpreter. o meu intérprete aqui. We've been together for many A years. gente tem estado juntos por muitos anos. And I praise God for what he's doing here in Latin America. E eu louvo a Deus pelo que Deus está fazendo na América Latina. I believe that the potential is Eu great. creio que o potencial é maravilhoso. The need is great around the As world. necessidades ao redor do mundo são grandiosas. And I believe that God is going to do some great things in the days E ahead. eu creio que Deus fará algumas coisas grandes nesses dias que virão. I've had the privilege in the morning times Tive o privilégio das manhãs dessa to semana speak to some of the staff falar para alguns dos Pastors, staffs aqui da igreja, volunteers, os voluntários, in the morning pastores, sessions. nas sessões que tivemos pelas manhãs. And we've been speaking about revival. E nós falávamos sobre o tema do avivamento. I believe that God wants revival. Eu creio que Deus quer um avivamento. And we talked about how we can have daily revival. E aí conversamos sobre o tema do avivamento diário. There's no reason why each one of us here, Não há razão qualquer para que qualquer um de nós aqui why we cannot walk in daily revival. não possamos caminhar diariamente no avivamento. I brought out three things. E aí trouxe três temas. If we want to have daily revival, Se você quer um avivamento diário, learn to live a day at aprenda a a time. viver o dia de cada vez. Daily revival, Ou um avivamento diário, learn to live a day at a time. aprendemos a viver um dia You see, de so cada often we live in the vez. future. Se nós queremos viver no futuro, Not that we don't plan, e não significa Or we que live não in the vamos past. viver, não vamos planejar, ou então viver no not passado. that we don't remember, Não que a gente não se lembre do passado, but yesterday there's nothing I can do. mas ontem já não podemos fazer mais nada por It's ele. already gone. Já passou. The opportunities that As were there, oportunidades que estiveram lá, the people I could meet, as pessoas que poderíamos Other ter things that I could encontrado, do, as coisas que poderíamos ter they're already feito, gone. já passaram. but I discovered Mas descobri that if I live for que se today, eu viver pro hoje, tomorrow amanhã will be yesterday. vai ser ontem. And so I can affect my Então eu yesterdays posso afetar os meus ontens by learning to live for today. aprendendo a viver hoje. And God E said, Deus diz: I will take care of tomorrow. eu tomarei conta dos teus amanhãs. And so part of daily revival, Então parte desse is learn to live avivamento a day at a diário é time. aprender a viver dia após the dia. opportunities that come, As oportunidades que virão, the possibilities that are as there, possibilidades que estão lá, we can live a day at a time. podemos vivê-las a cada dia. And then secondly, I also brought out, Segundo o que eu trouxe como tema, we need to learn to repent. precisamos aprender You know, one of the a problems that nos we face, arrepender. one of the problems we Um dos face, problemas que a gente encara emotionally, emocionalmente, physically, fisicamente, spiritually, espiritualmente, mentally, mentalmente, whatever way you want to look at it, qualquer forma que você queira ver os problemas, is simply because we don't repent. simplesmente porque não nos arrependemos. God said, Deus diz we have an advocate with the que Father. nós temos um advogado com o Pai. His name is the Lord O seu Jesus nome é o Christ. Senhor Jesus Cristo.
We can come, nós podemos vir, we can repent, podemos nos we can arrepender, repent quickly. e se for rápido, Do not allow things to carry a on. gente não deixando que as outras coisas possam ser levadas adiante. We don't have the time. Nós não temos tempo, irmãos. Our days are short. Nossos dias são curtos. Christ is coming. O Cristo está And so voltando. we can learn to repent Assim que quickly. podemos aprender a nos arrepender Not to let anything be rapidamente. between someone else Não and our deixar God. que as coisas estejam entre eu e alguém e Deus. And like the Apostle Paul said, Assim como o apóstolo Paulo we can diz, keep a clear conscience. a gente pode ter uma consciência limpa. That is so important Isso é tão importante for daily revival. para que haja um avivamento My diário. conscience is A clear. minha consciência tem que estar Paul says, I have a clara. clear conscience Se eu não tiver uma consciência clara before God diante de Deus, and before my fellow man. diante daqueles homens Daily do revival. meu próximo, e para isso eu preciso desse avivamento And then we can diário. praise the Lord. E aí podemos louvar a Thirdly, Deus. praise God continually. Louvar a Deus Oh, there is continuamente. so much to praise God for. Há tanta coisa pelas quais eu e você podemos What he's louvar doing a in the Deus. world. O que Ele está fazendo nesse mundo. Yes, there are problems. Sim, há problemas. Yes, there are Sim, heartaches. temos as dores de cabeça. things take Sim, place. as coisas estão acontecendo. But God, Mas Deus, as we praise Him, Deus, conforme has o the louvamos, ability Ele nos dá essa to capacidade take what the enemy caused for de problems tomar aquilo que o inimigo está tentando fazer um problema para nós and destruction e destruição, and use it for His e glory. usar isso para a sua glória. We might not understand it all. Talvez a gente não entenda isso. When I lost a brother and a sister Quando in eu a car perdi um accident, irmão e uma irmã dentro num acidente I automobilístico, did not understand eu it. não entendi aquilo. I did not know the Lord. Eu não conhecia o Senhor. I remember walking across the yard Eu me lembro cruzando o meu jardim and I heard a voice, e ouvi uma voz, a real voice. uma voz real. And all it said was, E tudo que ela disse foi: all things work together for good. todas as coisas cooperam para o bem. And it stopped. E aí parou. I turned around to see who was speaking. Aí eu virei para ver quem é que estava falando. Nobody was there. Ninguém estava lá. Later on I realized. Mais tarde eu me dei conta. Romans 8:28. Romanos 8, 28. All things work together Todas for as good. coisas cooperam para o bem. God has the ability Deus tem essa He has the habilidade. power Ele tem esse poder to take that de tomar which Satan wants to aquilo que use, Satanás quer to usar destroy us, para nos destruir, to turn it para and fazermos to use it indiferentes e usar for His glory. para a sua glória. Now we might not understand it. Talvez a gente não entenda isso. Paul says, Paulo diz I'm perplexed. que eu fico perplexo. He didn't understand Ele everything. não entendia todas as He says, I'm coisas. perplexed, Ele diz: eu fico but perplexo, not in despair. mas não em desespero. And so it is with many of us. Assim como cada um de nós aqui também vivemos. But the thing that I would like to speak to you about Mas a this coisa morning que eu gostaria de falar com os irmãos aqui essa manhã, is something that's been on my heart. algo que tem estado no meu coração. The one thing that I do not want to see Uma coisa que eu não quero ver, irmãos, written across your forehead escrito na testa or across the church, ou na igreja, nas portas das igrejas, the word Ichabod. a palavra Icabod. You know what Ichabod Você means? sabe o que significa The Icabod? glory A glória of the God do Deus of Israel de Israel has departed. partiu. That I don't want to see. Isso eu não quero ver. Ichabod. Icabod. The glory has departed. A glória partiu. You know, when you read the book of Quando a Ezekiel, gente lê o livro de Ezequiel, in the book of Ezekiel, no livro de Ezequiel, we have the history nós temos a of the história Jewish nation da nação written judaica. before it ever happened. Ela é escrita antes que qualquer coisa aconteça. Interesting. Interessante. In the book of No Ezekiel, livro de you Ezequiel, have the history você tem a of história the Jewish nation. da nação before it ever judaica happened. antes de qualquer It's one of the reasons why I believe that evento the Bible is the ter Word of God. acontecido. Por isso que nós lemos a Bíblia e vemos que é a palavra de Deus. Only God could do that. Só Deus pode fazer uma coisa And when assim. you begin to read the first few chapters of the Quando book of você Ezekiel, começa a ler os primeiros capítulos do livro de Ezequiel, you see that the glory of God is appearing. você vê a glória de Deus aparecendo. But we also see Mas também a gente vê Israel being stubborn, Israel se tornando indiferente, Rebellious. duro, rebelde, not wanting to repent, não querendo se arrepender, not wanting to come back to não querendo God. voltar para Deus. And so we begin to see the glory of the God of Israel E aí a gente começa a departing. ver a glória do Deus de Israel partindo.
And so when you come into chapters 10 and chapters 11, E aí, Ezekiel, quando nós entramos no capítulo 10, capítulo 11 de Ezequiel, you're beginning to see the departure você começa a ver a partida of the glory of God of Israel, da glória do Deus de Israel, departing from the seat of mercy partindo do trono da misericórdia and entering into the seat of e judgment. entrando no trono do julgamento. But when I see that, Mas quando eu vejo When I isso, read this, quando eu leio isso, the thing that strikes me a the coisa most que me deixa mais perplexo aqui is that he moves in a é very que slow, ele vai de maneira vagarosa, methodical se movendo way. metodologicamente. he doesn't move into judgment immediately, Ele não vai para o trono do julgamento imediatamente, but it's almost as if he takes a step mas como se ele estivesse tomando um passo. and then he waits E aí ele espera to see what his people are going para to do. ver o que o seu povo vai fazer. Will they repent? Se ele vai se arrepender, Will they listen to the ou prophets se ele that have vai been sent? ouvir as palavras dos profetas. And when they don't, E se não, he takes another step. ele toma mais um passo. Again, he sends forth the prophets. E novamente ele envia outros Will the profetas. children of Israel listen? E para ver se o povo de Israel vai Will they ouvir, repent? se ele se arrependerá, Will they turn? se vai voltar-se para Deus. And when they don't, E se não, he takes another ele step. toma mais um passo. And again, he waits. E aí espera. You can almost hear the very heartbeat of E God. você pode quase que ouvir o latir do coração de Deus. Listen, Ouçam. I don't want to enter the seat of Eu judgment. não quero ir para o trono do I don't julgamento. want to leave the seat of mercy. Eu não quero deixar o trono Listen. da misericórdia. Heed. Ouça. Hear. Ouça. Repent. Ouça e se arrependa. But when you read the book of Ezekiel, E quando você lê o livro de Ezequiel, you see that the glory of the God of você vai Israel ver que a glória do Deus de Israel departs from the temple partiu do templo and goes to the mountain e east, vai para a montanha ao leste, the Mount of Olives. o Monte das Oliveiras. And what happens? E o que acontece lá? Judgment falls. O julgamento começa a God had cair entered into the seat sobre of o povo. judgment. Deus entra no trono do julgamento. And so judgment falls. E aí o julgamento começa a vir. And we can see the history of E the a gente Jewish pode nation. ver a história do povo judeu. Why do I bring this out? Por que eu estou trazendo isso para os Because irmãos? God says Porque Deus diz in Corinthians em Coríntios that these things are written que for our essas example, coisas foram escritas para o nosso that exemplo. we can see, E aí, para que a gente we can veja, hear, para que a gente ouça, we can para learn, que a gente aprenda and not make the same mistake. e não cometamos os mesmos erros. See, anybody can learn through experience, Qualquer pessoa pode aprender pelas but it experiências, takes a wise person mas toma uma pessoa sábia to learn from the experience of others. aprender das experiências dos outros. And so we have Então nós temos aqui in the Old no Testament Velho Testamento examples exemplos that we can learn from. que podemos And so we see aprender. the children of E Israel. aí vemos os filhos de They Israel did not repent. não se They arrependeram, did not turn. não queriam se voltar contra os seus And so pecados. we see E aí vemos the glory of the a God of glória do Israel Deus de Israel departing from the temple. partindo do templo. Now it's interesting É interessante isso aqui. that when he begins to depart, it says in Ezekiel chapter 10, verse 18, Diz em Ezequiel capítulo 10, verso 18, it says, "The glory of the Lord departed from over the threshold." então saiu a glória do Senhor de sobre a entrada da casa Then they stopped e parou at the entrance to the east gate. sobre os querubins, que é And o God waited. portão do leste. Deus ali espera, He's waiting. ele está esperando. What will they do? E o que ele faz? Will they repent? Será que eles vão se Will arrepender? they turn? Será que eles vão voltar? And then we read E aí nós lemos that because they did not repent, que pela causa de They não did not terem se return. arrependido, de não terem voltado a Deus, that the glory of a the Lord glória do Senhor departed from the temple. partiu do templo. Ichabod Icabote was written across it foi escrito, because they did not listen. porque não ouviram, They did not listen não to what God ouviram was doing. aquilo que Deus estava fazendo e vendo. Now, what's interesting is this. E aqui o que é interessante, When Israel repents, se Israel se when arrepende, Israel quando turns, Israel se volta, we read in the latter part A of gente Exodus, lê- of Ezekiel, nas últimas partes de Ezequiel, that when the glory of the God of Israel returns, que quando a glória do Deus de Israel retorna, it's immediate.
É imediato o It's negócio. É instantaneous. instantaneamente que isso There's no acontece. stopping over the mountain. Ele não para mais na montanha. There's no stopping over the door. Ele não para mais no There's portal. no stopping over the Ele threshold. não para mais na porta When da there is entrada da repentance, casa, mas quando há arrependimento, immediately, imediatamente the mercy of God a is there. misericórdia do Senhor Now we found that vem in our sobre own nós. lives. E a gente tem encontrado isso aqui. We found that when we held sin, Quando a gente peca, something that was wrong, alguma coisa errada, something that was not right, alguma coisa que não we did not repent. está se encaixando e a gente We não sense se the heavy hand arrepende, of God upon us, parece que a mão de Deus está sobre nós. but nothing happened. Nada acontece. God was slow to Parece que judge, Deus está vagaroso no julgamento but eventually dele. He does. Mas eventualmente Ele vai when we julgar. repent, Mas quando a gente se arrepende, immediately, imediatamente, we sense a gente sente the mercy of God. a misericórdia de Deus. And so we see this in the book E of nós estamos Ezekiel. vendo isso no livro de Ezequiel. As we see Conforme a gente vê the hand of God a mão de Deus moving in judgment. movendo-se no And julgamento. so when you read a chapter like Deuteronomy chapter 28, E quando você lê o capítulo 28 de Deuteronômio, por God exemplo, told the children of Israel, Deus está dizendo ao povo de Israel, if you obey, se if you obedeceres, listen, se ouvires, here's the blessing. aqui estão as bênçãos. And oh, what blessing it is. E aí você vê todas as bênçãos que vêm. But if you don't listen, Mas se não ouvimos, you don't turn, se não voltarmos, then judgment o comes, julgamento vem. and here's the E judgment. aqui está o julgamento. Here's the curse. Aqui está a maldição. And we can read this, E a gente pode ler tudo isso. and we can see this. E podemos ver tudo We see it isso. through the history, Então, pela história Israel. de Israel, a gente but we vê, know a gente that one sabe of these days, que em um desses Israel will dias, say, Israel vai dizer, blessed is he bendito é who aquele comes que vem in the name of the em nome Lord. do Senhor. And what do we find? E aí o que vamos Immediately, encontrar from the imediatamente, como The vem do glory of the Oriente, God of Israel will come e se põe no Ocidente, a glória do Senhor, ela and virá enter into that seat of mercy. nesse trono da misericórdia. So what a tremendous thing that Que is. tremenda coisa isso é. As we look at it, as Ao we see it, vermos todos esses dados aqui, the glory of the Lord of Israel. a glória do Senhor de Israel. But now, how does that pertain to us? Agora, como isso tem a ver conosco? Well, turn with me in your New Testament. Abra comigo agora no Novo Testamento. Look at Luke chapter 20. Vamos ver Lucas capítulo We're going to read a 20. few verses here. A gente vai ler alguns versos Luke aqui. chapter 20, starting at verse 9. Lucas capítulo 20, começando ali no verso Here is 9. Jesus. Aqui está Jesus. He went on to tell the people this parable. Ele vai contar uma parábola para o seu A povo. man planted a vineyard, Certo rented homem- it to some farmers, and went away for a long time. Plantou uma vinha e arrendou a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. At harvest time, he sent a servant to the tenants E no tempo próprio mandou um servo aos lavradores, so they would give him some of the fruit. para que lhes dessem dos frutos da But what did the vinha. tenants do? Mas o que os lavradores They fizeram? beat him Espancando, and sent him away empty-handed. mandaram no vazio. So what did he do? Então o que He ele sent faz? another servant, Ele manda um outro servo. but that No one verso also they 11. beat, Mas eles espancando também a treated este shamefully, e afrontando-o, and sent away mandaram empty-handed. no vazio. He sent still a third, E aí então ele manda um terceiro, and they wounded him. mas eles ferindo And threw também him out. a este o expulsaram. Then the owner of the vineyard said, E aí o senhor da vinha disse: what shall I do? Que farei? What shall I do? Que farei? I've sent these people. Mandarei o You meu. see, it's just like in the Tenho Old mandado esse Testament. povo, assim como no Velho Testamento. Here's Israel. Aqui está Israel. I sent my prophets. Envia os I profetas, sent my servants. os servos. They came with the word from Eles me. vieram com uma palavra para mim. I sent them to the people, Enviei esse povo ao povo, but they did not listen. mas eles não They ouviram. treated them shamefully. Trataram-lhes de forma beat them. vergonhosa, They killed them. os espancaram, mataram-nos. And so he says, E aí ele diz: what shall I do? Que farei? Then he said this, E aí ele diz assim no verso I will 13: send my son, Mandarei o meu filho whom I amado. love. Perhaps they will respect him. Talvez vendo seja Oh. respeitado. But when the tenants saw him, Mas vendo os lavradores, they talked the matter over. arrazoaram entre si, This is dizendo: the heir, they said. Este é o herdeiro, Let's kill him, vinde, matemo-lo, and the inheritance will be para ours. que a herança seja nossa. So they threw him out of the E vineyard and killed lançando him. fora da vinha o mataram. What then will the vineyard owner do to them? Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Well, we know what happened. Bom, nós sabemos o que aconteceu.
God moved into a place of judgment. Deus se move ao trono do He julgamento. moved from mercy Ele sai da to misericórdia judgment. para o julgamento. What happened? O que aconteceu? Jerusalem was destroyed. Jerusalém foi The destruída. temple was O destroyed. templo foi destruído. The people were O scattered. povo foi espalhado. Judgment fell. O julgamento caiu. This is what happened. É isso que acontece. Because they did not listen. Porque não ouviram, They did not respond. não responderam. And so we read over here in Matthew 23. E aí nós vamos ler aqui em Mateus Matthew capítulo 23, Mateus 23, Verses 37 to 39. verso 37 ao 39. We see Jesus crying out over Jerusalem. Você vai ver Jesus clamando por Jerusalém. Look what he's saying. Olha o que ele diz aqui. Oh, Jerusalem, Jerusalém, Jerusalem. Jerusalém, you who kill the que prophets matas os profetas and stone those sent to you. e apedrejas os que te são enviados. How often Quantas vezes I have longed to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não You quiseste. see, brothers and Você sisters, vê, meu irmão, minha irmã? that's the heart of God. Aqui está o coração de How Deus. often Quão I frequente longed Ele está to ali gather you. buscando, anelando, juntar-nos, as a mother hen wants to gather her chicks. como aquela galinha quer juntar debaixo das suas asas os seus pintinhos. But it says, Mas diz o texto, you were not willing. mas você não quis. You see, that's the heart of man. Esse aqui é o coração do homem. How often I long to gather you. Frequentemente o Senhor quer juntá-los. The heart of God. O coração de Deus. You were not willing. Mas aí nós não queremos. The heart of man. Coração do homem. And so what happened? E aí o que acontece? Jesus said in the next verse, Jesus está dizendo aqui no próximo verso, your eis house is left to you desolate. que a vossa casa vai ficar-vos For I tell you, deserta, porque eu vos You digo will not see me que again desde agora until you say, me não vereis Blessed is mais, he até que digais, who comes in the bendito name of the Lord. o que vem em nome do Senhor. Then you read E aí nós lemos in Matthew chapter 24, em Mateus capítulo Verse 24, verso 1, Jesus que Jesus departed ia saindo from do the temple. templo. The glory A of glória the God do Deus of Israel de Israel departed from the temple. partiu do templo. Where did he go? Para onde ele vai? He went to the mountain east of it. Ele vai para aquela montanha que está ao He went to leste. the Mount of Olives. A montanha, o Monte das Oliveiras. Jesus Jesus never returned to the temple. nunca voltou mais ao templo. He departed from the temple. Ele partiu do templo. The glory of the A God of glória Israel do Deus de Israel had departed. partiu. Judgment fell O julgamento caiu. because the heart of man Devido ao coração do homem did not want to repent. não querer o arrependimento. And so God E, moves portanto, Deus se from move the seat of mercy do trono da seat misericórdia of judgment. para o trono do julgamento with a very slow, de forma muito Steady. vagarosa, firme, methodical pace, de um passo metódico, waiting esperando para ver o que acontece. But ultimately, Mas por último, he will enter that seat of finalmente, judgment. ele vai chegar no trono do julgamento. And like I said, we know the history of Israel from then E como on. nós dissemos aqui, nós conhecemos a história do povo de Israel. But there's something else that pertains more to you and me. Agora, tem algo aqui que tem a ver comigo e com você. It says in Ephesians chapter 2, Diz em Efésios capítulo 2, in verses 19 to 20, no verso 22, Efésios 2, He do says- verso 19, verse 19, do verso 19 and to verse 22. até o verso 22. He says, consequently, you are no longer foreigners and aliens, but fellow citizens with God's people and members of God's household. Efésios 2, 19 a 22. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Now, Deus. he's talking to us. Você vê, ele está falando aqui de nós. He's talking to what we call the Ele body está of falando Christ, daquilo que nós chamamos do corpo de what we Cristo, call the church. a igreja do Senhor. It's not a denomination. Não é uma denominação It's que not ele a está falando, building. ele não está falando de It's de not something you edifício, go to. não é um negócio que você vai até lá, It's something you é are. algo que você é. If Christ is in your Se life, Cristo está em ti, then you are part você é of parte the body of do Christ. corpo de Cristo.
And as I was talking to some of the people E conforme estava in the morning conversando sessions, na sessão pela manhã, aqui na igreja com o nosso staff, I was bringing out the distinction between a box church and a kingdom-minded church. eu comecei a falar um pouco sobre a diferença entre uma igreja na caixa e a igreja do reino. Are you a box church Você é uma igreja da caixa or are you a ou kingdom-minded church? uma igreja que tem o reino na mente? And one of the things that will distinguish E uma that das coisas que vai distinguir uma da outra is what we say. é aquilo que nós dizemos. If you got up this Se morning você se levantou essa manhã and said, let's go to e church, disse, vamos para a igreja, my question is, a minha pergunta é, how can you go to something that you are? como você pode ir para uma coisa que você já é? That's a box mentality. Essa é uma mentalidade da The caixa. kingdom-minded, A pessoa que tem a mentalidade do reino, we are the church. nós somos a igreja. Wherever we are, Onde quer que in our estejamos, jobs, no nosso in our trabalho, professions, na nossa profissão, wherever we go, onde quer que we are the possamos church. ir, somos a igreja do and we are Senhor. to have influence. E aí influenciamos esses You see, that's lugares. one of the things I spoke about. Essa é uma das coisas que nós There's a comentamos difference aqui. between Há uma power diferença entre poder And influence. e influência. Nebuchadnezzar had power. Nabucodonosor tinha poder. Daniel had influence. Você tem influência. Pharaoh had Daniel tinha power. influência. Faraó Joseph tinha had poder. influence. José tinha And we as the influência. body of Christ, E aqui o corpo de Cristo, we don't have the power of the nós, world, nós não temos o poder que esse mundo tem, but we have influence. mas temos influência. That's the difference. Isso é a diferença. And so we need to be a kingdom-minded E church. precisamos ser uma kingdom-minded igreja body. com o reino We na have mente. influence. Temos a influência Monday do through Senhor. Friday, De segunda a in sexta-feira, our jobs, nos nossos in our trabalhos, professions, nas nossas in our profissões, schools, nas nossas in our escolas, homes. na We have nossa casa. influence. Temos influência and we are to influence. e temos que influenciar And between the two, entre os dois. power Poder and influence, e influência. I'll take influence every Eu quero day influência todo dia, irmãos. because that's where it is. Porque para isso nós estamos And so aqui. consequently, we see now here in Ephesians 2 Consequentemente, that então we are vemos members of God's household. aqui essa palavra, que somos membros da casa de It Deus, says we're da built on família the de Deus. foundation of the apostles and prophets, Nós fomos edificados nos fundamentos dos apóstolos e dos profetas. with Christ Jesus com himself as the Cristo chief cornerstone. Jesus como a pedra angular. Now look what it says here. E olha o que diz aqui. In him, Nele, the whole building is joined together todo o edifício junto and rises to become se levanta a holy temple como to the o Lord. templo santo ao Senhor. Think about that. Olha, pense sobre isso. We're building a temple. Nós estamos edificando aqui It's a templo, holy temple. templo santo. And in him, you two are nele- being built together Eu e você estamos edificados to become a dwelling para sermos in which God lives by his Spirit. o lugar onde Deus habita pelo seu Espírito. You see, this is what is happening now. Você vê isso que está acontecendo We're aqui. building a temple Estamos edificando o templo where God dwells. onde Deus habita. This is what is taking place. É isso que está acontecendo. And God tells us E Deus nos diz aqui, in 1 Corinthians em 3, 1 Coríntios, capítulo 3, we need to be careful how we build. que nós precisamos ser cuidadosos em como We do not edificamos. build A gente não edifica on material that does not last. com materiais que não duram sempre, para We do not sempre. build A gente não edifica on material that will burn. com material que vai se queimar. We build A gente edifica on that which is precious. naquilo que é precioso. And so we build wisely. A gente edifica de maneira sábia. But he also tells us over here in 1 Peter, Ele também nos diz em 1 Pedro, and again, it's something we need to e understand. novamente está aqui algo que precisamos In entender. 1 Peter chapter 2, 1 Pedro, capítulo 2, verses 4 to 6, verso 4 a he 6. says, as you come to him, E chegando-vos para the ele, living stone, pedra viva, rejected by men, reprovada, na verdade, but pelos chosen homens, by God, mas para com Deus and precious eleita to him, e preciosa. you also, Vós também, like living stones, como pedras vivas, are being built sois edificados, into a spiritual house casa espiritual to be a holy e priesthood, sacerdócio santo, offering spiritual para sacrifices oferecer sacrifícios acceptable espirituais to God, agradáveis through a Christ Deus Jesus. por Jesus Cristo. What are some of those sacrifices? Quais são alguns desses sacrifícios aqui?
Well, the sacrifice of our body, O sacrifício do nosso the corpo, sacrifice of thanksgiving. o sacrifício de ações de graças. You can go through the Psalms A gente pode passar and pelos see the different salmos, sacrifices that we e can aí nós give. vamos ver os diferentes sacrifícios que ali são But demonstrados. then he goes on to say, Mas ele vai adiante dizendo he aqui, says, for in Scripture it says, ele diz que as escrituras I lay a dizem: stone in Zion, a chosen and precious cornerstone, eis que ponho em Sião, no verso 6, a pedra principal de esquina, and the one who trusts in him will never be put to e shame. quem nela crer não será confundido Do ou you see what colocado God à is saying vergonha. Você vê o que Deus está colocando aqui We're para nós? building a temple. Estamos construindo um This templo. temple is made out Esse of templo living stones. é feito de pedras vivas. And these living stones are precious. E essas pedras vivas são When I preciosas. look out over this Quando eu congregation, estou olhando daqui de cima para a what congregação I see? toda, sabe o que eu estou vendo? I see living Eu stones. vejo pedras vivas. Living stones. Pedras vivas. And these living stones are coming together. E essas pedras vivas são To build a temple. encaixadas para a construção Living do stones in templo. America. As pedras Living vivas da stones in América, Brazil. do Brasil. Living stones in As pedras Afghanistan. vivas do Afeganistão. Living stones in As Iraq pedras and vivas do Syria Iraque, da and Síria, Saudi Arabia. da Arábia Saudita. As a matter of E fact, de fato, irmãos, we're told in é Revelation, dito em in Apocalipse, chapter 5 capítulo 5, and in chapter 7, capítulo 7, that when this temple is que built, quando esse templo for edificado, it must be built ele deve ser with living stones construído de pedras from every vivas, tribe, de toda tribo, from every nation, de toda nação, from every people de group todo grupo de povos in the world. desse mundo. Now, what does that mean? Agora, o que isso significa? Well, it means that Significa just like que- we had up here on the platform, Como a gente tem aqui na plataforma, esse We commission pessoal people que veio aqui, estão sendo comissionados to go out para saírem into the highways and byways of the world nas estradas, nos caminhos desse mundo inteiro and bring in the living stones. e trazendo pedras vivas nas suas mãos. Amen. Amém? Do I hear an amen out there? Posso ouvir um amém? Great. Muito bom. Because that's exactly what it is. Que é exatamente o que a palavra quer dizer. That's why Jesus gave us. Por isso que Jesus The nos last dá command. os últimos Go mandamentos. into all the world Ide por todo mundo. and preach the gospel. Preguem o Make evangelho. disciples. Façam Lo, I'm discípulos. with you. Eu estarei Always. convosco todos os dias. You know, it's interesting É interessante, irmãos. that when they built the temple in Jerusalem, Quando eles edificaram aquele templo lá em Jerusalém, it tells us over in 1 Kings está dito aqui em 1 Reis, chapter 6 and verse 7. 1 Reis, capítulo 6, verso 7. It seems rather strange to me. Parece até estranho para mim. It says, in building the temple, Chapter chapter 6, verse 7. Capítulo 6, verso 7, 1 Reis. It says, in building the temple, E edificava-se a casa only blocks com pedras dressed at the quarry were used, preparadas como as traziam, se edificava. and no hammer De chisel, maneira que nem martelo, or nem any machado, other iron tool nem nenhum outro instrumento de ferro was heard at the temple site se while ouviu it was na being built. casa quando a edificavam. Now, could you imagine building Agora, this você pode building imaginar edificando aqui, construindo esse templo, and you hear no building tool? e você não escutar Seems rather nenhuma strange. ferramenta de construção, o som But what they delas. did was, O que eles fizeram, na out in the rock verdade, quarry, eles foram where they had the lá na stones, pedreira, onde haviam They as measured them. pedras, eles they mediam, cut them, retiravam as pedras polished ali, them. poliam elas, and when they had it the right e size, quando estavam no what they tamanho wanted, correto, o que eles they faziam? took that stone Eles tomavam aquelas pedras and placed it in the temple, e encaixavam lá no templo. and it fitted perfectly. E encaixava perfeitamente. And so there was no sound Então não havia som of a hammer, do martelo, chisel, do machado, or any other ou qualquer iron tool. outro instrumento de ferro. Now, what is God doing with us? Agora, o que Deus está fazendo com a gente? We're living Nós stones. somos pedras vivas. Where are we? Onde nós estamos? We're here on earth. Estamos aqui na What terra. is it? O que é isso? Well, to me, it's a rock quarry. Para mim, é uma pedreira. We're in a rock quarry. Nós somos a pedra. And so what bruta is aí. God doing? E o que Deus está fazendo? He's taking you, Ele está tomando a living você, uma stone, pedra viva, and He's shaping e you. está moldando você. He's measuring you. Está medindo você. He's polishing Está you polindo você. so that you can fit into that Para temple. que você se encaixe exatamente And so como what we pedra go through viva no here templo.
É isso que nós estamos vendo. I have discovered Eu tenho descoberto, irmãos, that if anything comes and hits me, que se alguma coisa vem de encontro à minha if it's vida, gone through the Father, se if it's gone through como the Holy Spirit, eu vou para o Pai, if para o it's, Espírito if Santo, it's gone through Jesus Christ, Jesus Cristo enfrenta and também comes into essas my life, lutas, sem dúvida eu vou enfrentar, e quando vem a mim, then it must be there for a purpose. deve ter um propósito. God must be doing something in my life. Deus deve estar fazendo algo na minha vida. And I want to know what it is. E eu quero saber o que é. That's why James says, Essa é a razão porque Tiago if any man diz lacks wisdom, que aquele que tiver when com tribulation falta de comes, sabedoria, quando a hard times tribulação come, vem, os if any difíceis man lacks momentos, wisdom, ao invés de let ter him ask of sabedoria, God. peça a And Deus. God will Se show não us. tem, peça a Deus, porque Deus dá. And we can give in to the hammer. E aí nós vamos chegar And lá the chisel of God. naquele que trabalha com o martelo e o machado de As Deus. he begins to mold us E ele começa a and nos shape us. moldar e nos deixar do jeitinho, into the image that he wants. a imagem que ele quer. And of course, E aí, he wants us to be conformed. ele quer que eu e você estejamos conformados ao seu filho. So this is what he's doing. É isso que ele está fazendo. This is what is taking É place. isso que está acontecendo. Now there's something else that's here. Então há algo mais aqui. When we go back to the Old Quando a Testament, gente volta lá para o Velho Testamento, like for example, if we go back to como por Exodus, exemplo, se a gente volta a Êxodos, or when we go to Chronicles and when they see Solomon building the ou temple. então em Crônicas, quando você vê Salomão edificando o templo. But in the tabernacle, when the children of Israel wandered in the Mas no wilderness, tabernáculo, quando o povo de Israel estava vagando aí e querendo construir um lugar para Deus, they built a tabernacle. eles edificam um tabernáculo. They had to build it the way God said. E, logicamente, eles tinham que edificá-lo de so acordo com as God gave medidas them de the Deus. pattern. E aí Deus dá o padrão. They didn't come up with their own design. Eles não vieram lá com a sua planta. God chose special people. Deus escolhe pessoas He gave them special específicas, skill dá habilidades to be the específicas craftsmen necessary to put the tabernacle together. para serem artesãos que coloquem todas aquelas peças no lugar correto. And then he said this E aí ele diz isso to the people of God. para o povo de Israel. Whoever has a willing heart. Aquele que tem um coração disponível. There must have been 3 million Jews at the time. Eu acredito que deveria haver uns 3 milhões de judeus naquela época. But whoever has a willing Mas heart, quem tiver um coração disponível, let him come. venha, Give. dê. Give what is needed Dê aquilo que é necessário to build that para tabernacle. edificar aquele tabernáculo. A willing heart. Um coração disponível, God doesn't desejoso, pressure us. generoso. Deus não fica apertando. Those who have a willing Mas heart, aqueles que têm um coração let him generoso, come. venham, Let him give. dê. And so they did. E eles fizeram isso. As a matter of fact, they E came de fato eles and they gave so vieram much e deram tanto that God had to tell them, que Deus teve que dizer-lhes: stop. parem, We don't need it anymore. não precisa mais. Boy, could you imagine that happening in Você world pode evangelism? imaginar se isso acontecesse na much evangelização money was mundial, tanto dinheiro chegando, That we had to say, stop. que a gente tivesse que dizer: parem. We had to come to Morambi Aí a gente chegaria, vamos dizer and aqui, say, em look at Morumbi, you, given enough. olha, vocês já deram Stop. tanto, parem. We don't need it A anymore. gente não precisa mais. Well, that's what happened. Isso era o que estava acontecendo aqui. And they built the tabernacle. E eles edificaram o And tabernáculo. so we read E a gente lê in Exodus 40, em Êxodo capítulo verse 40, 33, verso 33. it says, and so Moses finished the work. E aí nós lemos que Moisés terminou a obra. The tabernacle was built. O tabernáculo foi edificado. And what do we read in the next verse? E o que a gente lê no próximo verso? Then Então, the cloud covered the tent a of meeting, nuvem cobriu imediatamente a tenda and the glory e a of the glória Lord do Senhor filled the temple. cobriu o Filled the templo, tabernacle. encheu o tabernáculo. Who is the glory of the Lord? Quem é a glória do Senhor? I think it's Jesus Christ. Eu creio que é Jesus Cristo. As I read in the Old Testament, Quando eu leio no Velho when Testamento, did he come? de onde ele vem? When the tabernacle was finished. Quando ele vem? Quando What o are we building tabernáculo está today? edificado. O que nós estamos What are we edificando building hoje? today? O que estamos We're construindo, building a irmãos? temple Estamos made out of living edificando o stones. templo com pedras And when it's vivas. finished, Quando estiver terminado, then aí então, the glory a glória of the God of do Israel Deus de Israel will fill the temple. encherá o templo. Amen? Amém? So we have work to do.
Temos uma obra a ser feita. There are still stones that we must gather, Ainda existem pedras que precisam ser resgatadas. but God is working. Deus está operando. Things are being done. As coisas estão sendo feitas. I believe that God is raising up people with a willing heart. Eu creio que Deus tem levantado pessoas com o coração I disponível. believe that revival is Eu coming. creio que o avivamento está próximo. There are some prophetic words being given Existem algumas palavras proféticas that in the days dadas que ahead, nos dias que virão there will be 1 billion people coming to the haverá Lord. bilhões de pessoas vindo ao Senhor. I believe it. Eu creio nisso. We're already beginning to see things Já happen. estamos começando a ver coisas acontecendo. I look at the world today. Eu vejo o mundo hoje. One word that describes Uma it, palavra que o descreve is the word descreva chaos. é a palavra caos. we see chaos. Nós vemos caos. Chaos in the Middle East. Caos no Oriente Médio. I've been watching TV with Umberto. Eu estava vendo um pouco de televisão com o I Beto. don't understand Eu anything. não entendo nada. But I noticed in the Senate, I guess it's the Senate, Mas eu creio que no Senado, they've been talking for creio que é no hours Senado, eles ficam conversando Days. por horas, o dia inteiro. about the corruption and everything else. Estão falando de um bocado de I corrupção. look at that and I de think, coisas that's e tal. chaos. Mas um caos, parece look at que my tá um own caos o country. negócio. Eu vejo no meu próprio país. It's chaos. Caos. I look at the Eu world. vejo o mundo. It's chaos. Caos. Middle East, No Oriente chaos. Médio, caos. What is O que happening? está acontecendo, I'll irmãos? tell you what's happening. Eu posso lhe dizer. God is Deus beginning to stir está everything. começando a chacoalhar tudo. He's stirring everything. Ele está chacoalhando. Why? Por quê? He's coming. Ele está vindo. He's coming Ele soon. está vindo e There's vindo stones that we pronto. need to reach. São pedras que precisamos He's moving alcançar. people out of their comfort Ele zone. está tirando gente da área de conforto. They become reachable for Christ. Para que eles possam estar num ponto de serem alcançados para Cristo. That's why in the Middle East, Essa é a razão porque no Oriente Médio we're literally seeing thousands a of gente está Muslims coming vendo to Christ. milhares de muçulmanos vindo a Cristo. This is what we're seeing. Isso é o que eu estou vendo. I work in the land of India Eu many years ago, trabalhei 50 na years Índia ago. há 50 anos atrás. Shows you how old I am. E aí você já vê quão velho eu sou. 50 years ago, I was Há working in India. 50 anos atrás eu estava na Índia I was trabalhando. working in the state of Eu Karnataka. trabalhei num estado chamado I Karnataka. go from village to village, Eu passava de vila em vila, preaching, irmãos, pregando handing out literature. e dando I literatura para could aquele never povo. find one village E, pastor. irmãos, eu não encontrei em uma vila um pastor I go back naquele today. estado inteiro. Mas hoje, quando eu What volto do I lá, do? o que eu faço? I don't preach in the villages Eu anymore. não prego mais nas vilas. I don't hand out literature Eu não fico anymore. entregando literatura I have mais. pastors' Eu conferences. tenho conferências de pastores. Village pastors. Pastores das There are vilas. thousands Milhares that have deles. come to Christ. Eles vieram a Cristo. And they're first generation E a Hindu primeira converts. geração de hindus convertidos. And they're pastoring churches. E eles estão pastoreando igrejas. I met some pastors E aí eu me encontro com alguns converted deles Hindus que se converteram do who are hinduísmo, pastoring 7 or que 8 estão different churches. pastoreando 7, 8 igrejas. God is working. Deus está operando. Things are happening. As coisas estão acontecendo. But I believe in the midst of it all, Mas eu creio que no meio disso tudo, God is getting ready. Deus está se aprontando. I believe He's preparing. Ele está preparando The nesse way momento. is being E prepared a forma que ele está preparando for a great revival. é um grande avivamento. When I was talking to the staff and the pastors, Quando eu estava conversando com os pastores aqui, o staff da I said the igreja, definition of eu revival disse que uma definição de avivamento is God é Deus passing by. passando. Now think about it. Pense sobre isso. Before God passed by, Antes de Deus passar, we need reformation. a gente precisa de uma reforma. What do we find in the O Gospels? que a gente encontra nos We evangelhos, find John the a gente Baptist. encontra o João Batista. What is he doing? O que ele faz? He's preaching Ele reformation. está pregando uma reforma. What is he doing? O que ele está He's fazendo? preparing Ele está the way preparando for o the caminho Lord. para o Senhor. What do we see next? E aí o que a gente vê logo em seguida? Here comes Jesus Aqui vem Christ, Jesus, Emmanuel, o Emmanuel, God in the flesh. Deus em And what does he carne. do? E o que ele faz? He passes Ele by. vai passando no And meio for do 3 povo. years he E passed por by. 3 anos ele And what passa. happened? E o que acontece? People were As saved. pessoas são salvas. People were As healed. pessoas são curadas. Demons were cast out. As coisas, os The demônios dead são were raised. expulsos, os mortos Miraculous se things levantam. happen. As coisas miraculosas acontecem. Why? Por quê? Because God passed by. Porque Deus está passando. This is what it is. É isso que acontece. And I believe that God E is eu creio preparing. que Deus está preparando This is what He's doing a sua He's passagem. preparing. Ele está preparando for God to pass para by. que ele passe. Revival Avivamento and e transformation. transformação.
When I was speaking to the staff, Quando eu estava falando para o staff, I mentioned of how in my country, in California, we have a national park called Yosemite. eu disse para eles que lá no meu país nós temos um parque muito bonito chamado Yosemite. Has anybody ever been to Alguém aqui já Yosemite National passou Park em in Yosemite, California? no parque Yosemite, lá na Yeah, Califórnia? people over there. Vocês aí. Anybody else? Alguém mais? Yeah, there. ali. Anybody else? Ai, pessoal que... How would you describe it? Would you Como say it was você beautiful? descreveria? É bonito? It's a very beautiful place. É um lugar muito bonito. I mean, just sheer rock. É uma rocha tremenda. I've been all over the world. Eu tenho estado no mundo Seen inteiro. the irmãos. pyramids of Egypt. Já vi as pirâmides do Iguazu Egito, Falls. já Iguaçu, I walked in the Himalaya mountains of do Nepal. andei lá pelos Himalaias. I've been all over. Eu tenho passado por muitos But lugares, I've never been to mas Yosemite, nunca tinha passado em which is in my Yosemite, backyard. que está ali no meu jardim. So finally this last June, no I meu had the estado. opportunity to go there. E aí, no último verão, eu tive a oportunidade de visitar esse lugar. I had a brother to tell me E aí eu tive um irmão que that veio one e me of the things they used to contou do in Yosemite que lá no Yosemite, was they had something they called the fire falling. eles têm um evento chamado o fogo que cai. There's a place in Yosemite, it's called Camp Curry. E há um lugar chamado Camp Curry lá no It's down at the Parque base. Yosemite. E aí There's a você sheer tem cliff that goes up to the top. uma base It's probably about 1,000 meters high. Tem com a palavra aqui, mas não sai. É no cliff, no abismo, um abismo. It's É uma called- rocha alta demais, uns 1.000 metros, e é como um abismo. At the very top, it's called Glacier Point. E lá em cima é o ponto glacial que eles And chamam. what they used to glacial, do- glacial. Is they would have fire to fall. E ali eles começam esse evento chamado Now, they Fogo stopped que it Cai. E eles pararam esse Because it evento was attracting so many people porque from estava all over the atraindo world. tanta gente do mundo inteiro They wanted to come and see it. que eles queriam vir e It was ver such a phenomenon. aquele fenômeno acontecendo. But there were so many people. Mas havia tanta gente They were tramping out the que metals. começou o pessoal a They were pisar ruining the por cima ground de todos around os them. lugares e arruinar o And so in the chão late daquele local. 1960s, they stopped E it. em 1960 eles pararam. But what they would do is this. Mas o que eles faziam era isso. At the very top peak, Lá no topo, no Glacier pico Point. do ponto glacial, they would take special bark from trees. aí eles tomavam cascas especiais das árvores, And arrancavam they would aquelas pile it up, a cascas, great big pile. e aí juntavam tudo aquilo e faziam um feixe de They madeira. would put it on fire. E aí então eles colocavam It would fogo burn, naquilo ali. Então quando estava And it would queimando, produce hot coals. e aí formava aqueles carvões incandescentes, And then down below at Camp Curry, lá na base daquele abismo they would have a man tinha um homem. without a loudspeaker, Esse homem sem qualquer aparelho just de with the som, power of his voice, só com o poder da voz que with ele his own tinha, lung power, com o seu pulmão ali at the right time, pronto, no momento correto, he would shout up to ele Glacier Point, gritava lá para cima do And he would ponto shout, glacial, e aí ele gritava, "Let the fire fall!" que o fogo caia! At Glacier Point, E lá no ponto the man would glacial, shut down um homem gritava para baixo, and he would shout, "The fire is falling!" o fogo está caindo! And they'd shove this over, E aí eles empurravam aquelas And madeiras it'd be que a já estavam waterfall of incandescentes e virava uma cascata de fogo lá de cima até o chão. some of the people E algumas das pessoas, believe it's very prophetic. elas creem que isso é profético. They're believing Eles creem that the fire of God que o fogo de Deus is about ready to fall. está para cair. When it falls, E quando cair, for some it's going to be judgment, para alguns será julgamento, for others it's going to be the anointing of God para outros será a unção de Deus, for great exploits. para grandes eventos na vida. And so there are people in my country. Existem pessoas no meu país, I believe there's people going to be here in Brazil, e eu creio que pessoas aqui no Brasil, and they're going to be shouting up to que God, vão estar pedindo a Deus, "Father, gritando, Pai, let the fire que o fall." fogo caia, Senhor. And we're going to hear God say, E nós vamos ouvir o Senhor "The fire dizendo, is falling." o fogo está caindo. I believe we're going to see some great things happening. E eu creio que grandes coisas vão acontecer, irmãos. Great things taking place. Grandes coisas
eventos But acontecendo. like I said, Como eu disse aqui, for some, para alguns, it's going to be judgment. julgamento. God has entered that place of judgment. For some. Deus, para alguns, estará no trono do julgamento. For others, Para outros, mercy vai ser misericórdia. is going to be the anointing of A God misericórdia e a unção de Deus, to see great para exploits. vermos grandes coisas God acontecendo. is wanting to do some great things Deus today. quer fazer grandes coisas nos nossos He is a dias. miracle working God. Aqui está um Deus que And He quer wants to show the world fazer milagres, that He mostrar a esse mundo and que He alone Ele e somente Ele is the great Jehovah. é o grande Jeová. Not the false gods that we have, Não os falsos Not deuses the que false temos por gods aí. that we worship, Não os falsos deuses but que He nós adoramos, mas and He alone Ele, somente Ele is God. é Deus. But He works through His people. Ele opera And I believe that através do God is seu preparing povo. His people. E eu creio que Deus quer tocar o seu povo nesses dias. Do I hear an amen on that one? Posso ouvir um amém? Well, that's louder. That's better. Esse aqui está melhor. But where do you stand today? Onde você está hoje? If the fire fell, Se o fogo cair, would it be judgment vai ser julgamento or would it be the anointing? ou vai ser unção? You see, the choice is ours. A escolha é nossa. We need to be ready Precisamos estar prontos, because the fire porque o fogo is going to fall. vai cair. It's coming. Está vindo. Praise God. Glória a Deus. It's coming. Ele está vindo. And it's going to be stupendous. E vai ser estupendo. It's going to be marvelous. Vai ser maravilhoso. It's going to be tremendous. Vai ser tremendo. Many other adjectives that we could think of. Many other things we could think of. E muitas outras coisas que a gente But pode let's pray. imaginar. Vamos orar. As we bow our heads, Ao inclinarmos nossas frontes, as we pray, ao orarmos, where do you stand? onde você está When the hoje? fire falls, Quando o fogo cair, will it be judgment vai haver julgamento or will it be the anointing of God? ou a unção de Deus? If you're not sure, Se você não está seguro essa manhã, I would just ask you to quietly raise your hand eu gostaria que você levantasse sua mão because I'd like to pray for you. em silêncio e eu quero orar por você. Is it judgment? Julgamento? Yes, I see those hands. Vejo. Anybody else? Alguém mais? Father, Pai, you see all of us. tu tem visto todos nós You know our aqui, hearts. conhece nossos corações. But Father, we come to you Pai, nós estamos vindo a Ti and we thank you. e te agradecemos, We thank you, Father, because Te we know that we have agradecemos, an Senhor. advocate with you, porque nós temos um advogado contigo, Jesus Christ our Lord. Jesus Cristo. Nosso We thank you that we can come Nós te agradecemos porque podemos vir and we can repent. e nos arrependermos We can turn. e voltarmos, We can Senhor, confess e confessarmos and you forgive. e tu nos We perdoas. thank you for this. Te agradecemos por isso. And so, Lord, I commit into your Portanto, hands Senhor, te entregamos em tuas mãos those who are here. aqueles que estão aqui. You know their hearts. Tu conhece seus corações. You know those that raised their hands. Tu conhece aqueles que levantaram I pray, suas Father, mãos. that you would touch Eu them. oro, Senhor, que tu os toques, You would mold them que tu os moldes, and you would use them for your que tu glory. lhes use para a honra e glória do teu Because, nome. Father, we know Porque, Senhor, nós sabemos that your fire is going to fall. que o teu fogo vai cair And we want to be ready e nós queremos estar prontos for all that you have para for us. tudo que tu tens para nós. We know it's going to be a glorious Nós day. sabemos, Senhor, que será um dia glorioso And we come to give you e nós praise. voltaremos para te dar and to glórias, worship you. adorarmos a ti, Senhor. And so we commit Por each one isso, into your hands. entregamos cada um de nós em tuas Bless, mãos. we pray. Abençoa-nos, Senhor, te Jesus' oramos name. em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Thank you.